Tudo bom? Meu nome é Michele Ribeiro Silva, sou estudante do curso de licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Eu e minha colega, nós iremos falar sobre as ligações que acontecem entre os elementos, né, para formar os produtos que existem na natureza. Bem, existe a ligação química, ligação iônica e covalente. Essas ligações acontecem entre os elementos que estão aqui na nossa tabela periódica. Bem, a tabela periódica ela é dividida, os elementos eles são organizados conforme a sua carga, a sua camada de valência, né? A sua camada mais forte. Bem, a gente tem aqui os blocos, né? As colunas da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Cada elemento aqui foi agrupado conforme a sua última camada, a sua camada de valência. Na família A camada de valência tem um elétron. Na família 2A, 2 elétrons. 3A, 3 elétrons. 4A, 4 elétrons. 5, 6, 7A, 5, 6 e 7 elétrons na sua camada de valência. Essa última coluna aqui são os gases nobres. Os gases nobres eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. E percebeu-se que por isso eles já eram equilibrados na natureza. Eles já tinham um equilíbrio com esses 8 elétrons. Né? A única diferença aqui é o gás hélio que obtém o seu equilíbrio com 2 elétrons. Então, por isso, formulou-se que os elementos, quando eles se juntassem, eles tinham que se equilibrar. E para se equilibrar, eles tinham que atingir, igual aos gases nobres, 8 elétrons na sua camada de valência. Seria a regra do octeto. Bem, nessa regra do octeto, quando os elementos se juntassem, eles tinham que atingir 8 elétrons na sua camada de valência. Aí, quando a gente junta os elementos, a gente percebe que se o elemento do grupo 7, por exemplo, ele tem 7 elétrons, para atingir 8, ele só precisa de mais um. Mas se eu pego um elemento aqui do grupo 1A, ele tem um elétron na sua camada de valência. Então, para atingir os 8, ele precisa de mais 7 elétrons. Fica mais difícil, né? Então, nessa ligação iônica, os elementos eles vão doar e receber elétrons. O que tem tendência de doar elétrons são os elementos aqui da família 1A, 2A e 3A, porque eles são metais e eles vão ter tendência de doar os elétrons. E os que vai ter tendência de receber os elétrons são os da família 5A, 6A e 7A. Eles são os ametais. Eles vão receber os elétrons. Bem, conforme a estrutura de Lewis, o NaCl, né? O NaCl é o nosso famoso sal de cozinha. O Na, que é o sódio, ele tem um elétron na sua camada de valência, é da família 1A. O Cl, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Bem, o Na, que é da família 1A e é um metal, ele tem tendência de doar. Então, ele vai pegar esse elétron dele, vai doar para o cloro. E o cloro, então, portanto, ele vai ficar não mais com 7, mas com 8 elétrons na sua camada de valência. Ele vai conseguir atingir a estabilidade do octeto. Certo? A gente tem também as nossas ligações covalentes. Na ligação covalente já vai acontecer entre os ametais, entre eles mesmos, e o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele acaba não sendo exclusivo de um só grupo. Ele faz parte dos dois grupos. Né? Nessas ligações covalentes, elas acontecem entre os elementos dela mesma, como eu já tinha dito. E esses elementos, em vez de doar e receber elétrons, eles vão compartilhar esses elétrons. E esse compartilhamento de elétrons, eles têm que ficar equilibrado. Os dois grupos têm que atingir a regra do octeto, certo? Então, vamos tomar como exemplo aqui o nitrogênio.
né, nitrogênio. O nitrogênio, ele é da família 5A, então ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, certo? Vou botar aqui 1, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 5, certo? Ele vai fazer ligações até os dois obterem 8 elétrons e ficar equilibrado. Então, eu posso aqui pegar e ligar esses três, porque sendo os dois da família 5A, os dois precisam do mesmo número de elétrons. Então, já posso aqui fazer 3 ligações e o nitrogênio ficar equilibrado, porque eu vou somar os elétrons que ele já tem com o que o outro doou para ele, compartilhou com ele, né? Dividiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Eles ficaram equilibrados e compartilhando esse elétron. Os elétrons não é só de um ou de outro. Os elétrons agora são dos dois e os dois ficaram equilibrados, atingindo a regra do octeto. Bem, na ligação covalente, existe a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar. Os elementos ametais, eles têm polaridades diferentes. Uns são mais polares do que os outros. Então, na ligação de elementos diferentes, a gente vai perceber que existe polaridade maior de um ou de outro elemento. Bem, os elementos apolar, eu posso deixar aqui como exemplo o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento apolar. Por quê? Porque os elétrons estão sendo compartilhados entre os dois e nenhum dos dois está tendo mais elétrons ou mais proximidade com o elétron, certo? O oxigênio também, a ligação entre dois oxigênios é uma ligação polar, né? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, certo? E aí ele vai fazer aqui uma dupla ligação. E aí um vai doar para o outro 2 elétrons, eles vão atingir a regra do octeto, ficando com 8 elétrons. Já nas ligações covalente polar, a ligação covalente polar, deixa eu ver um exemplo aqui, por exemplo, o hidrogênio, né? O hidrogênio faz parte dos 2 grupos. Se eu quero ligar o hidrogênio com um oxigênio, vai existir uma diferença de polaridade, né? Vai ser uma ligação polar, porque o hidrogênio aqui ele vai doar, vai compartilhar elétrons com o oxigênio. Na verdade, eu vou precisar de 2 hidrogênios, porque o hidrogênio, como só tem um, ele só vai doar um. E o oxigênio, como ele tem 6, ele precisa de 2. Então, aqui, vamos ligar com 2 hidrogênios. Essa é uma ligação polar, vai existir uma polaridade, porque o oxigênio, ele é mais forte, é mais polar do que o hidrogênio. 3, 6, ele liga com esse, atinge a regra do octeto, né? O hidrogênio atinge a regra, ele ficando com 2 elétrons igual o hélio, e essa é uma ligação polar. Bem, para a gente poder descobrir certinho se é polar ou apolar, eu tenho aqui uma tabelinha, né? Uma pesca, um lembrete para a gente, onde a polaridade está maior daqui para lá. Então, aqui o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e assim por diante, vai sendo maior a polaridade do que o outro, né? Von Klebrisky, pH, né? O último polar é o H. O H é o menos polar de todos. O flúor é o mais polar, seguido do oxigênio, nitrogênio, cloro, o bromo e assim por diante, certo? Então, pessoal, isso é tudo para mim, né? E aí a gente vai ter mais com a nossa colega Bianca. Olá pessoal, meu nome é Bianca Pereira Fernandes Ribeiro, sou discente da Universidade da UESC, referente ao Polo de Ibicuí, Bahia. Meu grupo é formado por minha pessoa e também por Michele Ribeiro Silva, e nós estamos aqui para a gente gravar mais um vídeo falando a respeito de reações químicas da nossa professora Julieta Rangel. E Michele já falou um pouco sobre
as ligações covalente, polar e apolar. E eu fiquei responsável para falar sobre a geometria molecular e os tipos de reações químicas. Eu vou começar falando um pouco sobre a geometria molecular, que ela é dividida em ligação linear, que aqui eu fiz um breve rascunho para vocês, ligação linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Para explicar melhor a respeito dessa geometria molecular, eu fiz 2 tabelas, que foi o que me ajudou a compreender melhor, e acredito que dessa maneira também vai ajudar vocês a compreender melhor a respeito desse assunto. Aqui, pessoal, como eu falei, o que me ajudou a compreender. As ligações, aqui são os ligantes, aqui são os pares de elétrons e aqui a geometria. Eu compreendi que quando existe um só ligante, no caso, os pares de elétrons, quando tem um só, não precisa demonstrar, não precisa diversificar. Então, aqui, a geometria linear, ela é composta por um ligante central, que no caso aqui, ligado por outro. Então, é uma ligação linear, uma ligação plana. Ela não tem curva, ela não tem outro ligante. São só esses 2 ligantes mesmo. E tá aqui também por uma ligação simples. Uma outra questão também é quando ela não tem elétrons sobrando. Ela tem os 2 ligantes, que no caso aqui é o elétron central. E aqui as duas são os 2 elétrons que, no caso, vai ser ligado por esse elétron central, que é o ligante daqui de dentro. Um exemplo disso foi o CO2, que eu coloquei para vocês para eu distribuir essa camada. E eu vou distribuir essa camada de elétrons aí dentro dessa questão, dessa parte geométrica linear, dentro dessa molécula geométrica. Olá, pessoal. Meu vídeo acabou não ficando salvo aqui na imagem do celular, mas aqui já está o meu rascunho, que eu já tinha feito a distribuição da minha fórmula molecular. Aqui está a estrutura. A minha geometria molecular da angular sobre o H2O, eu distribuí dentro dessa estrutura que eu já tinha feito aqui do meu rascunho. O O é o meu distribuinte central, é a minha carga central. E o hidrogênio, o meu oxigênio é o central. O meu hidrogênio é o distribuinte, são os ligantes. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui, com um ângulo de 120. Aqui eu tenho minha trigonal plana, que eu peguei como exemplo também a BF3. Então, eu tenho aqui como o meu átomo central, que é o bório. E aqui eu tenho um flúor, que são o BF3, ó. 3 ligantes, F, F e F. Então, essa é a minha trigonal plana. Eu tenho também a minha piramidal. Piramidal, eu peguei, por exemplo, a minha fórmula estrutural, a NH3. NH3 eu tenho aqui como meu átomo central o N e tenho como distribuinte os meus ligantes, ó, H, H e H. E tem uma questão aqui que vale ressaltar, é que esse detalhezinho aqui significa que tem, ó, átomos entrando, átomos saindo e átomos na sua posição. Por isso que nós temos esse exemplozinho aqui, semelhante a uma pirâmide, que é a nossa geometria molecular piramidal. Por isso que tem esse nomezinho de pirâmide. E temos também, por fim, a tetraédrica, que nós usamos por base a nossa fórmula estrutural, a nossa fórmula é o CH4, que é semelhante também à piramidal. A tetraédrica, a diferença é que ela tem, ó, um ligante a mais. A piramidal, ela tem o quê? 3 ligantes. E a tetraédrica, ela tem 4 ligantes. Então, eu tenho aqui o meu átomo central, que é o meu carbono. Eu tenho 4 hidrogênios, ó, se ligando ao meu carbono. Então, eu tenho hidrogênio, 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 hidrogênio. E a mesma questãozinha da pirâmide, ó, ela acontece da mesma forma que acontece lá na piramidal, acontece aqui também na tetraédrica. E aqui, pessoal, também
uma outra tabelinha que me ajudou a compreender bastante o ângulo da nossa geometria molecular. A geometria linear, ela tem 180, que no caso aqui é, ó, metade. Ela gira aqui metade. Metade do nosso ângulo. Se fosse completo, seria 360, mas como é metade, ela é 180. A nossa geometria angular com um par, ela é 120. Ela tem 120 aqui. Ela tem 120. A nossa geometria trigonal, ela também tem 120. A trigonal plana, ela também tem 120. A nossa piramidal, com um par, ela tem 109, que é esta daqui, ela tem 109. E a nossa tetraédrica, ela também tem 109, que é a nossa pirâmide, que tem o nosso formatozinho aqui de pirâmide também. Agora nós vamos compreender um pouco a respeito dos nossos tipos de reações químicas. Então, esse foi o nosso tipo de compreensão, né? Nosso tipo de reação química e também a nossa geometria molecular, o que nós conseguimos compreender. E está finalizado o nosso trabalho por hoje. Então, pessoal, a gente vai aqui agora para nossas reações químicas. Os nossos tipos de reações químicas, a gente tem a síntese, a gente tem a decomposição, temos o deslocamento e temos a dupla troca. A síntese, ela é uma questão bem simples. A simples, ela simplesmente, ela tem o reagente, que o reagente são as substâncias simples. Quando essas duas substâncias simples se juntam, ela forma o produto. Um exemplo disso é H2O mais CO2 forma H2O CO3. Temos outro exemplo que é o Fe mais o S forma SES. Então, duas ligações simples, que são os dois reagentes, quando eles se unem formando o produto, a nossa composição. A nossa composição de análise já é ao contrário, é a inversa da síntese. Ela tem um reagente, o reagente ele é junto, ele é composto, e quando chega no produto, eles se dividem. Então, fica um exemplo, CaCO3, ele se divide, fica Ca mais CO3. Então, se divide, os reagentes se dividem lá no produto. Um outro exemplo é AgCl, quando chega lá no produto, esses reagentes, ele fica Ag mais Cl2. E temos também o nosso tipo de ligação, deslocamento ou simples troca, que é quando a substância simples ela reage com uma substância composta, deslocando essa última em uma nova substância. Observe o exemplo. O C, ele chuta o B e ele se une com o A. Lá nos produtos, esse reagente, que K era A sozinho e o B era junto com o C, quando chega lá no produto, o A se une com o C, separando-se do B. Um exemplo disso que nós temos é o Zn, ele está sozinho, Cu, SO4, eles estão unidos quanto reagentes. Quando chega lá no produto, o Zn se junta com o CO4 e o Cu ele fica sozinho. E o nosso último tipo de ligação, de reação química é a dupla troca, que ocorre quando as duas substâncias compostas reagem entre si e trocam seus íons, formando assim nova substância, ou seja, tanto os reagentes que estão de um lado quanto do outro, ambos ocorre essa troca. Não é só mais de um lado que vai ocorrer a troca, dos dois lados vai ter a troca. Antes era A com B e C com D, agora se troca. Observe uma coisa que vai nos ajudar a conseguir identificar qual que vai se juntar, é observando que estão próximos aos sinais. O C vai se juntar com o B, ambos estão mais próximos ao sinal.
E os dois que estão mais distantes do sinal, que é o A e o D, eles também vão se unir. Então, ou seja, os que estão mais próximos vão se unir, os que estão mais distantes também vão se unir um com o outro. Observa o exemplo. HCl sozinho, NaO4 sozinho. Quando eles chegam na posição de produto, vai ficar NaCl mais H2O. Então, essa é a nossa reação química.